Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Hoje a nossa presença é a da CEO da Humanos, empresa especializada em gestão de pessoas e recursos humanos, Miriam Fialho, com quem a gente passa a conversar agora. Miriam, eu falei recurso humano, mas eu estou sabendo que o pessoal da área de recurso humano hoje se rebela contra essa expressão, alegando que gente não é recurso. É por aí mais ou menos? Como é que você está conduzindo esse processo de entrar na empresa e orientar a otimização do desempenho do capital humano dela? Boa noite, Eustáquio. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com você. Estou muito lisonjeado e feliz com essa oportunidade. Eu que agradeço, Miriam, a sua presença, sinceramente. Ok. E o capital humano, não podemos entender assim como capital, né? Esse nome realmente é um nome que acaba materializando as pessoas, né? Eu também não gosto de usar. Remete a coisa, né? Remete a coisa. Porque o ser humano, ele é muito mais complexo do que isso, ele é muito mais importante do que isso, né? E as empresas, elas são compostas de pessoas. E se a gente não entender dessas pessoas, a gente não consegue desenvolvê-las e também não consegue desenvolver a própria empresa. Uma empresa, para crescer saudável, ela precisa de desenvolver as pessoas que a compõem. Então, é muito importante a gente entender, estudar essas pessoas que fazem parte dessa organização para poder auxiliá-las nesse processo de desenvolvimento, né? Porque, às vezes, a pessoa não chega pronta para a sua empresa para poder trabalhar. Aí a gente pega e descarta? Não, a gente pode desenvolver aquela pessoa, né? Hoje estamos com escassez de mão de obra, hoje ainda mais a gente precisa de pensar em desenvolver as pessoas, né? Porque nem sempre elas vão chegar prontas, normalmente não chegam. Ô, Miriam, vocês partem de, digamos assim, de uma pesquisa de clima organizacional para identificar ruídos na estrutura formal e informal da empresa, uma conversa com o gestor, com o executivo, para ver a visão dele, que nem sempre necessariamente coincide com a visão da realidade. É uma visão subjetiva, né? Como é que vocês iniciam a abordagem? Então, muito boa essa pergunta. É uma das ferramentas que a gente utiliza, mas é uma ferramenta muito importante, porque você precisa primeiro entender qual a visão do empresário, do CEO daquela empresa. O que ele pensa? Onde ele quer chegar? Né? Qual o objetivo dele? Quais são os valores que ele quer instituir naquela organização? Porque aí depois a gente vai fazer a pesquisa de clima, vai conversar com os colaboradores, para poder entender se os valores daqueles colaboradores estão coadunando com os valores do CEO. E aí a gente faz um diagnóstico, né, para poder ver onde existem os gaps, para poder alinhar esses valores. Porque tem que caminhar junto, não adianta o CEO pensar, não, eu quero chegar em tal lugar, os meus valores são esses. E a equipe está indo para outro caminho. Não tem como, tem que caminhar junto. Então tem que alinhar isso daí e traça um plano de ação para poder resolver esses gaps para acontecer esse alinhamento. Uhum. É interessante o seguinte, às vezes não necessariamente um bom gestor é, às vezes, um líder, né? Às vezes você tem as lideranças informais que têm que ser identificadas e percebidas no seu potencial de influenciar aquele ambiente em que elas atuam. Sim, sim. Nem sempre aquele talento está sendo identificado naquela equipe. Então, o que a gente faz? A Humanos, ela entra justamente para isso, para poder estudar aquela equipe, estudar aquele colaborador, faz um estudo dos líderes também, para poder identificar onde cada um tem os seus pontos fortes e onde tem os seus pontos fracos. E acontece a gente identificar muita liderança, que às vezes está lá na base e de repente é um líder nato e a gente sugere para o CEO, para a liderança e ele passa a ocupar uma outra vaga, uma vaga de liderança. Ou não, ou o contrário também. Às vezes tem uma pessoa na posição de líder, mas ela não tem habilidade para ser líder, né? Então isso é muito importante, porque se um colaborador está trabalhando na função errada, na função em que as habilidades naturais dela mais fortes
não estão sendo aproveitadas, ela não vai ter um bom rendimento, não vai ter um bom aproveitamento e também ela não vai estar feliz. Né? Então, às vezes sempre teremos um subdesempenho aí, né? Sim, com certeza. Então, às vezes a pessoa não está performando, aí você pega e quer mandar embora. Às vezes ela está no lugar errado. Né? Às vezes o talento dela não é para fazer aquela função. Por exemplo, uma pessoa para o atendimento, ela precisa de falar bem. Ser comunicativa. Ela precisa ser comunicativa. Ela precisa de ter empatia para lidar com o público. Mas às vezes a característica dela é poder estar no computador, está desenvolvendo peças, né? Está fazendo um trabalho administrativo, planilha. Ela é mais introspectiva. Então vamos aproveitar ela onde ela é boa. Né? E estudar uma outra pessoa ali da equipe para reaproveitar para colocar naquela vaga. Ou então abrir um processo seletivo e contratar a pessoa que é própria para aquele perfil. Como é que vocês fazem a identificação desse perfil? Quais são os recursos, os instrumentos que vocês usam? Nós usamos algumas ferramentas, entre elas, a gente usa um teste de perfil comportamental. Eu gosto muito do DISC, né, que é comprovado cientificamente por um americano, né, e ele funciona muito bem. Ele fala que todos nós temos 4 tipos de perfil. O dominante é o DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. Todos nós temos os 4, porém em graus diferentes. Com predominância de 1 ou 2. Com predominância de 1, 2 ou até 3. Ah, tá. Pode ter até 3. Pode ter. Isso. E nós temos um perfil natural e temos um perfil adaptado. Que é o quê? O meu perfil natural é quando eu estou à vontade. Não estou fazendo força para ser aquilo que eu sou. Já o perfil adaptado é como eu vou me comportar em determinado local. Porque eu entendo que aquele ambiente espera de mim. Você está sendo uma persona, né? Você está desempenhando um papel. Está desempenhando um papel. Quando há uma mudança muito drástica entre o natural e o adaptado, a gente consegue identificar algumas coisas, como, por exemplo, um sofrimento. Pode ser ou não, porque a ciência fala que até 10 pontos de diferença entre o natural e o adaptado é saudável. Passou disso, precisa ligar o alerta. Porque isso pode, ao longo do tempo, gerar problemas de saúde, problemas emocionais. Eu já consegui identificar muitas pessoas com depressão, por exemplo, só analisando o gráfico do perfil, e depois eu vou conversar com a pessoa e ela acaba confirmando. No mínimo, você constatou de início uma inadequação para a função. Inadequação. Ou pode ser que aquela pessoa também esteja num processo de desenvolvimento. Ela traçou uma meta para ela, tipo, meu perfil natural não é organizado, mas eu preciso treinar para ser, eu quero desenvolver essa habilidade. Então ela está num processo que tem data para terminar, porque isso não pode ser a de eterno, né? Então, ok, ela está consciente daquilo, ela quer chegar ali, ela está disposta a passar por esse sacrifício, né, de desenvolvimento, que a gente desenvolve assim, não é? Sim. Não tem desenvolvimento sem esforço. Não tem. Na zona de conforto a gente não desenvolve. E ok, mas é legal também que essa pessoa esteja sendo acompanhada por um mentor, e a gente faz esse trabalho, a gente acompanha as pessoas para que elas possam se desenvolver habilidades que elas não têm. Hoje chamado de soft skills, né? Que são competências muito valorizadas hoje nos empreendimentos, nas organizações. Então, a pessoa estando com esse gap exagerado, a gente conversa com a pessoa para entender qual é o momento que ela está passando. Porque nem sempre é na organização também. Pode ser alguma coisa que ela está passando em casa, alguma situação, ou em uma outra área da vida dela. É interessante que você fala isso, você resgata uma multidimensionalidade do ser humano que se perdeu por causa da imposição daquela coisa behaviorista, né? Daquela coisa dos caras que fundaram, que criaram os fundamentos científicos da administração, Taylor, lá atrás, no final do século XIX, essa multidimensionalidade que antigamente criou aquele tema, seus problemas de casa você deixa em casa. Virou uma falácia, né Miriam? Como? Então, antigamente acreditava, né? Acreditava nisso mesmo. Acreditava que deveria fazer isso, né? Deveria fazer isso, mas nem naquela época se conseguia, né? Não podia. Hoje já está muito mais aberta essa questão de que é impossível você deixar os problemas em casa e ir para o trabalho, ou deixar os problemas no trabalho e ir para sua casa. Sim, também. As situações elas se confundem o tempo todo, né? Em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos seres humanos complexos. A gente tem pelo menos 11 áreas da nossa vida diferentes que a gente precisa de administrar.
E elas não são estanques. Eu termino aqui. Elas interagem uma com a outra. Eu deixo de ser pai e mãe, esposo ou esposa quando eu estou trabalhando? Não. E muitas vezes seu telefone toca lá no seu trabalho para dizer que o seu filho, às vezes, se machucou na escola. Antigamente não tinha isso, né? Antigamente você ficava sabendo das notícias quando você chegava em casa e olha lá. Saber se o seu filho quebrou um pé, se foi para o hospital, o que aconteceu na escola. Você vai saber só à noite. Né? Hoje não, você sabe instantaneamente, por conta das informações que circulam de forma tão rápida, né? Com esse momento digital, a comunicação tão fluida, tão rápida. Então, não tem como. Então, às vezes, o colaborador está ali no trabalho, não está performando, não necessariamente o problema tem a ver com o trabalho. Com o ambiente do trabalho. Com o ambiente do trabalho. Às vezes ele está com um problema pessoal, particular. E não tem como o líder, o CEO, a organização ignorar isso. Então isso precisa ser levado em conta. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano que precisa ser ajudado, sim, precisa ser ajudado a resolver aquela questão para poder continuar se desenvolvendo, porque isso bloqueia o desenvolvimento. Vocês têm expertise mais específica para atender a empresa segundo porte, ou vocês, na verdade, a partir da metodologia que vocês desenvolveram, vocês podem pegar uma organização de qualquer porte, macro, pequeno, média? O padrão predominante da empresa brasileira é de pequena e média. Micro e pequena, né? Sim. Padrão predominante. A gente pode atuar em qualquer tamanho de empresa. Tendo pessoas, o foco são pessoas. Então, a gente visa desenvolver pessoas para que esse desenvolvimento desenvolva a empresa. Então, ela sendo pequena, média ou grande, a gente consegue fazer o mesmo trabalho. Ou seja, vai ser mais demorado, né? Precisa trabalhar para o setor, quando a empresa é maior. Quando empresas forem constituídas por pessoas... Precisa de pessoas desenvolvidas. Exatamente. Quero agradecer muito, Miriam, a oportunidade de conversar com você e aprender um pouco a respeito dessa abordagem interessante sobre o veio, né, o fundamento da empresa que está sempre centrada no ser humano. Eu que agradeço, Eustáquio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição. Sempre que quiser bater um papo, eu amo falar sobre esse assunto. Com certeza teremos outras oportunidades. A presença hoje da CEO da Humanos, empresa de gestão de pessoas, Miriam Pialho. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.